Olá, nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma entrevista. Dessa vez nós vamos conversar com a dona Valentina Alves Martins Rosa, mais conhecida como dona Valentina Rosa, que nasceu no dia 12 de fevereiro de 1909, portanto está com 107 anos. Nasceu, faz questão de dizer, na Fazenda Santa Cruz, no bairro de Caetetuba, filha de Jacinto Alves do Amaral e de dona Antônia Martins Pino. Então vamos agora começar a conversar com a dona Valentina. Dona Valentina, o que a senhora acha do crescimento populacional de Atibaia? A senhora acha que é positivo, negativo? O que a senhora tem a dizer? Eu acho maravilhoso, porque Atibaia era uma coitadinha, tinha só poucas casas, pouco movimento. E agora veio ver escola, não tinha só um grupo. Só o José Alvim. Nem tinha, quando o Fábio tirou o diploma, meu filho mais velho, não tinha nem o grupo. Tinha o grupo, ele fez o grupo escolar e ficou aí. E aí nós falamos, eu e o Tranquilo, nós combinávamos muito bem. Um combinava com o outro o que achava melhor. E nós achamos melhor mandá-lo para São Paulo. Sim. Para fazer mais um pouco de estudo, né? Mas ele foi na casa da minha mãe. Minha mãe morava em São Paulo. Daí ele gostou, estudou mais um pouco. No fim, entrou na USP e ficou advogado. Olha que bacana. E dona Valentina, como é que era o cotidiano, como é que era o dia a dia quando a senhora era criança e jovem? Como é que era o cotidiano da senhora? Lá eu morava no bairro do Caetetuba. Como no bairro do Caetetuba não tinha escola, e tinha em Maracanã, naquele tempo era Caiuçara. Caiuçara, bairro do Caiuçara. Eu ia na casa da minha tia, quando chegava segunda-feira, meu pai punha eu na garupa do cavalo, eu tinha 8 anos, ou 7 anos, nem 8 anos já tinha. Sei. Punha eu na garupa do cavalo e eu ia na casa da minha tia e ficava a semana toda lá. Ficava a semana toda lá. Ficava a semana, quando era sábado de tarde. O pai ia buscar. Ia buscar. Naquele tempo não tinha esse feriado de domingo. Que tem agora, de sábado, né? Sábado todo mundo trabalhava a mesma coisa. Era um dia normal, sábado. Era um dia normal. Daí eu ia em casa. Lá na casa da minha tia, eu tinha minhas primas, eu me dava muito bem, brincava com elas, fazia uma escola maravilhosa, uma professora muito boa. Lembra o nome, dona Valentina? Dona Lucida Piratiniga. Dona Lucida Tolentino Piratiniga. Uma professora ótima. E ela ensinou muito bem. Fiquei lá até o 3º ano. Sei. Quando foi o 3º ano, papai achou que ficar só na escola rural era pouco.
pôs eu no grupo. Daí já tinha grupo. Uhum. Eu fui no grupo e Aí era na cidade. era em Atibaia. Sei. Fui morar na casa do outro tio, do tio capitão. Adolfo. Né? Ele... E lá eu ia todo dia na escola e também uma professora boa, Dona Maria do Carmo Barbosa. E a Dona Lucida me preparou que eu podia entrar no 3º ano, no grupo. Mas a professora, uma professora muito coisa, começou a fazer umas respostas, deu um problema para mim, eu sabia, estava com ele na ponta da língua, mas não tinha coragem de responder. Caipira do sítio, aquela professora tão importante. Eu fiquei atordoada, e depois as outras alunas do 4º ano já eram mocinhas, tudo com os olhos regalados, vendo bem o que eu ia falava. responder. E eu não falei não nada. Respondeu. Fiquei muda. Aí ela pôs a senhora numa série mais baixa daí. Daí eu fiquei no 3º mesmo. E fiz o 3º e o 4º ano no grupo. No grupo. Tirei o diploma e fui em casa. E aí concluiu os seus Daí estudos. fui lá, já comecei a lida, né? Meu pai ensinou a tirar leite. Começou a ajudar a família, né, Dona Valentina? E eu fazia servicinho assim. Ajudava a mãe no serviço doméstico. Mamãe criou 2 moças que não tinha pai nem mãe, ela criou e elas ajudavam. Ajudavam. A sua mãe falava português ou falava espanhol? Falava português, mas ela tinha alguma dificuldade para falar certos nomes. É por isso que eu pus Renato, que nós pusemos Renato, porque é fácil de falar, né? Fácil. A Dona Valentina, a senhora se lembra da Segunda Guerra Mundial e do suicídio do Getúlio Vargas? A senhora tem lembrança? Como é que... Da Segunda Guerra Mundial, a senhora lembra alguma coisa? Da segunda, eu lembro até da primeira. Lembra da primeira? O que a senhora tem a dizer da primeira, então? A primeira, eu só quero dizer Sim. Que o protagonista o atacante da guerra era o Kaiser, que ele pediu para a Bélgica que ele queria passar pela Bélgica para chegar na França. E a Bélgica não quis, não aceitou. E aí ele entrou na Bélgica com força e destruiu a Bélgica. E aí começou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi... Eu não lembro como é que começou. Iniciou acho que em 1914 e foi até 18, 19, né? Como é? Começou em 1914, né? A senhora morava onde nessa época? Eu já era casada. Eu morava na Praça da Matriz. Em 1914? Acho que não era casada, né, Dona Valentina? Não. Na Segunda Guerra a senhora já era casada.
já Mas na era. primeira não, né? Na primeira eu era menina. Menina, é. Primeira, Falemos da Segunda Guerra, então. O que a senhora lembra da Segunda Guerra Mundial? da Segunda Guerra, eu lembro que a Alemanha estava ganhando. Uhum. Ganhando. Daí o Brasil pediu auxílio, não, a Inglaterra, que era a chefe da guerra, né, Uhum. Contra a Alemanha? contra a Alemanha. Tinha a Inglaterra, não lembro quais eram, eu lembro da Inglaterra, pediu auxílio para os Estados Unidos. E os Estados Unidos convidou o Brasil. Sim. E ele prometeu, e o Brasil entrou, eles afundaram o navio do Brasil, daí o Brasil se viu obrigado A entrar na guerra. A senhora teve algum amigo que foi que lutou na Segunda Guerra? Primo É. André Poço. Ah. E tinha o filho de uma comadre, Santo Pares. Santo. Teve 2 amigos. E eles voltaram da Segunda Guerra? Voltaram. Ah, que bom. Porque André, como ele era moço estudado e inteligente, ele não foi na trincheira. Uhum. Ele ficou Na operação no escritório. para como é, segredo, Uhum. para saber. Parte tática, né? Estratégia. E o Santo Ele pegou na arma. foi da trincheira. Uhum. Ele combateu da Itália. Uhum. Com a Itália, né? Porque a Itália também foi contra. É. E dona Valentina, e quando Getúlio Vargas se suicidou? A senhora se lembra desse fato? Lembro. O que a senhora tem a dizer naquele dia que o Getúlio suicidou? O que a senhora se lembra? Eu lembro que o Getúlio chegou com muito boas intenções, fez muito melhoramento aqui em Atibaia. Ninguém tinha aposentadoria. Se o homem trabalhava, se ele perdia o emprego, Não tinha o que. Não tinha nada. Se ele não tinha guardado algum recurso, até arranjar outro, ele sofria. De uma vez o nome dele era Pércio, ficou sem emprego e tinha 2 filhos e não tinha onde ir, foi ficar lá no sítio, na minha casa. Sei. Trabalhou a vida toda, perdeu o emprego e aí foi morar lá, foi lá na sua... Daí o marido dela arranjou emprego, daí ela foi. Uhum. Mas, E o Getúlio, a senhora acha que trouxe muitos benefícios, né? Porque... o Getúlio entrou, mas aí veio essa história de comunismo, aí precisaram, teve os cupicha, os homens que podiam mais, eram mais do que o Getúlio, né? Uhum. E o Getúlio não ficou mais muito. E a senhora acha que ele se matou mesmo? Ele se matou. Se matou.
Ué, mas ele estava lá. Bom, vamos dar uma pausa. Ele fez governo 10 anos, né? Fala dia e noite. Viu, dona Valentina? Vamos dar uma pausazinha pra gente tomar uma aguinha, né? Aí a gente já volta já. Não é? Vamos dar uma pausinha. A senhora quer tomar uma aguinha?